Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de dinâmica para o nono ano. Dessa vez nós vamos estar analisando o exercício do elevador e como que a segunda lei de Newton pode fazer a gente encontrar soluções para esse tipo de problema. Nesse caso, nesse problema, ele tem o seguinte: um homem de 80 kg está sobre uma balança que mede os valores em newtons, diferente das balanças normais que medem os seus valores em quilogramas. Essa balança já vai dizer o valor em newtons, tá? Dentro de um elevador. Essa balança e o homem estão dentro de um elevador e ele está interessado em analisar quais são as diferenças dependendo do movimento do elevador. Calcule quanto a balança medirá se o elevador. Aí ele vai te dar algumas situações e a gente vai vendo em cada situação como é que a balança vai medir. Primeira coisa importante é aprender o seguinte: a balança, diferente do que normalmente se pensa, ela não mede o seu peso. Tá? Mesmo as balanças que medem em quilogramas, as balanças mais comuns, elas não medem a sua massa de verdade. Elas não têm como medir simplesmente a sua massa. O que elas medem é, na verdade, a reação que elas têm que fazer para cima e, consequentemente, elas colocam no mostrador o valor da massa em quilogramas que tem um valor de peso equivalente àquilo ali. O que eu estou querendo dizer com isso? Você sabe no seu dia a dia que quando você está sobre uma balança, você pode colocar um pé para fora da balança, dividir um pouco do seu peso, ou seja, aplicar um pouco de força fora da balança, isso vai alterar o mostrador. Assim como você pode pedir para algum amigo seu, enquanto você estiver sobre a balança, fazer força na balança para baixo e ela vai aumentar o valor no mostrador. Ou seja, é como se, nesse caso, a sua massa não alterou, mas para a balança ela vai mostrar um valor maior, porque o que na verdade a balança mostra é a reação que ela tem que fazer para cima das forças que estão sendo feitas sobre elas. Ou seja, o que a balança na verdade marca é a força normal que ela precisa fazer sobre o corpo. Então, se você tem que ter sempre isso em mente, todos os exercícios de física, o que a balança mede é a força normal. E como é que isso vai alterar aqui? Na nossa primeira situação, nós temos uma situação onde o elevador está parado. Se o elevador está parado, se ele está em repouso, nós sabemos que a aceleração é igual a zero. Isso vai ser importante. Vamos calcular então quanto vai ser a normal, que é o que a balança vai marcar. Primeiro nós temos que utilizar um sentido como positivo, que no caso eu vou escolher o sentido para cima como positivo, e eu vou ter aqui que força resultante é igual a MA. Lembrando que a aceleração vai ser igual a zero, e a força resultante nesse conjunto de forças vai ser normal menos peso. Isso vai ser igual a zero. Finalmente, nós vamos ter que normal é igual ao peso. Lembrando como que se calcula o peso de algum corpo que tem uma determinada massa. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso vai ser 80 vezes 10, porque nós sempre consideramos nos nossos exercícios a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. O peso vai ser de 800 newtons. E por essa equação aqui, nós vamos ter que a normal, ou seja, o que a balança vai marcar, é de 800 newtons. Agora, numa outra situação, subindo com velocidade constante, velocidade v igual a 2 metros por segundo. Ou seja, já está subindo dessa vez. Porém, nós temos que lembrar que o que significa essa velocidade constante no movimento retilíneo vertical, ou qualquer movimento retilíneo, se a velocidade é constante. Nós podemos concluir que a aceleração é igual a zero. Então, esse segundo tipo de exercício também é muito fácil de ser levado ao erro, pois muitos alunos acham que isso vai alterar a marcação da balança. Quando você está andando em movimento constante, não no início, no momento que o elevador começa a se mover, ou no momento que o elevador chega no andar e ele começa a frear, mas no momento que ele está entre os andares, andando de forma constante, você não tem nenhuma alteração na normal que é feita sobre o seu corpo. Tá? Então, nós vamos concluir que se a velocidade é constante, nós vamos ter que a aceleração vai ser igual a zero. Se a aceleração vai ser igual a zero, nós vamos ter força resultante igual massa vezes aceleração igual a zero, mesma situação da letra A. Nós vamos ter normal menos peso é igual a zero, mesma situação, ou seja, no final das contas, a marcação vai ser igual. Por que vai ser igual? Porque quando você está no movimento retilíneo e a velocidade é constante, um movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero, nós temos a mesma situação que se o elevador estivesse em repouso para a questão de quanto a balança vai medir, ok? Bom,
Bom, nessa terceira situação ele já diz o seguinte, o elevador está subindo acelerado com aceleração de 2 metros por segundo. Agora, mais uma vez, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, mas dessa vez vai ser interessante escolher o sentido como positivo para onde a aceleração está. Tá? Isso é mera formalidade, mas te ajuda nos seus exercícios para que você consiga ter valores positivos para normal, assim como valores que você vai poder calcular um pouquinho melhor se você escolher o sentido como positivo já para dar aceleração. Nesse caso aqui, eu vou escolher para cima, porque a aceleração é para cima, e eu vou aplicar a segunda lei de Newton. No caso, a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a força resultante nesse caso aqui vai ser dada, nesse esquema de forças, normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos ter que normal menos 800, que já foi calculado, é igual a 80 vezes a aceleração, que é 2. Então, nós vamos ter que normal é igual a 160 mais 800, porque passou esse 800 para lá somando. Por fim, nós vamos ter que a normal é igual a 960 newtons. Ou seja, o que eu tenho aqui é qual o valor que a balança vai marcar. E ela vai marcar maior do que o peso do homem. Tá? Ou seja, quando o elevador está acelerando para cima, a balança marca um peso maior para o homem. Lembrando que ela não mede o peso, ela mede a normal. A gravidade não alterou, a massa do homem não alterou. Então, é obviamente que essa marcação é referente à normal que ela tem que fazer para cima, para acelerar o homem para cima junto com o elevador. Quarta situação, né? Descendo acelerado com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ela é muito análoga a essa situação. A gente unicamente vai mudar, a gente vai utilizar para baixo como positivo, porque é interessante utilizar para onde a aceleração está como positivo, como sentido positivo. E eu vou aplicar da mesma forma, força resultante é igual a MA. Dessa vez, a força resultante não vai ser normal menos peso, vai ser peso menos normal, porque é o peso que está no sentido positivo. É igual a massa vezes a aceleração. O peso continua sendo 800. Agora a gente vai calcular essa nova normal. 80 vezes a aceleração, 2. Menos normal é igual a 160 menos 800. Normal, menos normal, vai ser igual a menos 640. Multiplicando os dois lados da equação por menos 1, nós vamos ter normal igual a 640 newtons. Ou seja, encontramos agora um peso menor do que o do homem nessa segunda situação, exatamente porque ele está acelerando para baixo. Tanto nessa situação quanto nessa situação, essa aceleração, ela pode ser, aliás, essa variação pode ser sentida no seu corpo, pois quando o corpo acelera, quando, no caso, o elevador acelera para cima, você sente como se você estivesse mais pesado. Lembrando que você não está mais pesado, o seu peso não muda, porque sua massa não muda, nem a gravidade muda. Ou seja, essa sensação não vem você não consegue sentir o seu peso. O que você consegue, na verdade, sentir é a normal que é feita sobre você. Assim como todas as forças de contato em cada junta do seu corpo, em cada pedaço do seu corpo, os líquidos no seu corpo, você tem a sensação da normal que é feita sobre esses pedaços. Então, quando o elevador acelera, essa normal aumenta. Isso te dá a sensação de estar mais pesado. Quando, na verdade, você não está mais pesado, o que acontece é que a normal aumentou, ok? Bom, agora chegamos na última situação e uma das mais importantes, que é o que acontece com a medição da balança quando o elevador estiver em queda livre. Ou seja, supondo que rompa um cabo do elevador e o elevador caia em queda livre. O que a gente vai ter aqui primeiro? Primeiro, a gente já está desconsiderando as forças de resistência do ar ou qualquer atrito que ele possa ter encostando nas laterais da coluna. No caso aqui, nós vamos estar analisando da mesma forma que nós fizemos anteriormente, só que nós vamos lembrar que ele vai acelerar para baixo. Então, para baixo eu vou colocar como positivo. E quando ele fala em queda livre, ele está já te dando qual é essa aceleração. Qual é a aceleração que os corpos estão sujeitos quando eles caem em queda livre? A aceleração vai ser igual à da gravidade, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, todos os corpos aqui, o elevador, o homem e a balança, vão estar sujeitos à queda livre. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter força resultante é igual a MA, lembrando que a força resultante vai ser dada por peso menos normal
é igual a massa do homem vezes a aceleração. Fazendo as respectivas substituições, nós vamos ter que o peso do homem é 800, a normal é o que eu quero descobrir, a massa é 80, e que a aceleração vai ser igual a 10, tá? Que nós já vimos ali, nós vamos substituir por 10. Isso vai me dar que menos normal é igual a 800. Passando esse valor de 800 para o outro lado da equação, subtraindo, menos 800. Então, nós vamos ter que menos normal é igual a zero. Então, vamos ter que normal é igual a zero. O que significa esse resultado? O que significa a normal ser igual a zero? E por que a balança mede normal é igual a zero? Quando os dois corpos, no caso todos esses corpos estão em queda livre, a normal, ou tanto o corpo do homem como a balança se descolam. Ou seja, normal igual a zero já implica automaticamente de que não vai haver contato, tá? O que está acontecendo é que no momento que o elevador começa a entrar em queda livre, é como se ele dentro do elevador estivesse flutuando. Momentaneamente, a situação que ele vai ter, ele vai presenciar como se ele estivesse flutuando, pois não vai haver nenhum tipo, aparente para ele, não vai haver nenhum tipo de aceleração em relação às paredes do elevador, por mais que ele esteja acelerando na aceleração da gravidade. Então, o que nós vamos ter aqui é que a balança não vai conseguir marcar nada, pois o homem não vai estar fazendo força sobre ela. Ou seja, ele vai descolar da balança, não vai ter contato, a normal vai ser igual a zero, e mais uma vez, a balança não está dizendo que o homem não tem nenhum peso. O homem sente como se ele tivesse nenhum peso, a balança marca como se tivesse zero, mas a balança não pode marcar o peso dele, a balança marca a força que é feita sobre ela. A única conclusão que a gente chega é que o homem não faz nenhuma força de contato com a balança. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.